Olá, caríssimo estudante! Tudo bem contigo? Tudo bem? Que maravilha! Olha aqui a Prof. Irislene mais uma vez com você, agora para dar orientações aí desse segundo bloco aí da nossa aula, certo? Agora esse bloco que a Prof. traz se refere às aulas de número 17 até a aula de número 21, certo? Então eu vou te dar orientações aqui, vou te passar aí o passo a passo, como que você vai conseguir realizar as atividades e espero que você consiga produzir muito. Use toda a tua criatividade, registre tudo, faça e se divirta nesse processo. É isso que conta, certo? Então, bora falar aí sobre parcimônia na Amazônia. Lembrando que você já passou por algumas aulas aí, com contexto histórico, a parte teórica, e agora chegou o momento da gente colocar a mão de fato aí na massa, realizar aí as atividades, chegou a nossa vez. Então faça com muito carinho, aproveita esse tempo aí especificado dentro do nosso cronograma para você conseguir realizar todas essas atividades. Qualquer dúvida, estamos por aqui para solucionar aí o seu problema ou a sua dúvida, ok? Então bora lá, dá uma olhada nesse slide, olha lá. Parcimônia na Amazônia? Presepada, trilha de número 1, professora Irislene. Então, bora lá. A nossa videoaula de hoje, ela se refere aí à montagem, eita, que coisa legal, a montagem de uma maquete com a localização de cada monumento pesquisado do patrimônio histórico da região que você buscou. Lembra na aula passada, nas aulas anteriores aí comigo, que a prof falou para fazer o levantamento? Pois é, aquele levantamento histórico, ele é a base para a gente conseguir fazer essa pequena culminância aqui, que é o que? A montagem dessa maquete. E aí, como que eu vou conseguir localizar tudo se eu não fiz a pesquisa anterior? Então, pela lógica, eu primeiro faço o levantamento e, na sequência, eu vou produzir algo me referenciando a essa pesquisa que eu fiz anteriormente. Para que eu consiga realizar essas atividades, eu vou precisar aí de acompanhar essa videoaula, ter o meu diário de bordo sempre bem atualizado, com todas as informações que eu encontrei, me utilizar dos slides dessa aula, do caderno, do lápis ou da caneta, do computador e do celular para os registros e outros materiais que você considerar aí pertinente aí nessa produção, certo? Muito bem. Então, bora lá que chegou a sua vez. Olha lá, chegou a sua vez. E aí, como eu já mencionei para vocês aqui, agora nós estamos falando das aulas de número 17, 18, 19, 20 e 21. Muito bem. Então, essa orientação aqui, essa aula vídeo aqui, ela se refere a estas aulas. Então, a gente tem a orientação no primeiro momento e depois você tem esse tempo das aulas 18 aí até 21 para você já estar produzindo esse material. Que material é? Reforçando a montagem de uma maquete com a localização de cada monumento pesquisado do patrimônio histórico da sua região. Então, eu posso ter aí elementos da história, eu posso ter elementos da geografia, da arquitetura, da preservação patrimonial aí, cultural também, certo? Muito bem. E agora a prof traz aquele momento em que a gente pode observar e ficar atento aos passos que nós podemos seguir para realizar esse tipo de atividade ou esse tipo de projeto, certo? Então vamos para os detalhes. Olha só, presta bastante atenção aqui. Então, os detalhes dessa montagem de uma maquete com a localização de cada monumento pesquisado do patrimônio histórico da sua região vai passar por duas etapas. Duas etapas. A primeira etapa é importante eu fazer aí uma planta baixa. E a segunda etapa, essa pequena culminância, é a maquete ou o início dessa maquete, certo? Representando aí o local que eu pesquisei anteriormente, onde eu fiz o levantamento
prévio, né? As informações prévias que eu busquei. Como que eu vou fazer isso tudo? Então, vamos entender como que são os procedimentos aqui para eu conseguir realizar uma planta baixa. Para eu conseguir realizar essa planta baixa, eu preciso ficar atento a esse levantamento detalhado. Por quê, prof? Porque ele vai me ajudar a criar uma planta baixa precisa desse patrimônio histórico, que aí vai ser essencial para que eu consiga realizar esse levantamento detalhado do local. Então, eu preciso, quando você for lá também, é importante você ter noção de dimensões. E como que eu tenho noção de dimensões? Eu posso me utilizar de trena, de régua, para poder fazer uma escala aí que se assemelhe, que se aproxime daquilo que eu visualizei, certo? Então, você vai medir com precisão essas dimensões de cada edifício, de cada construção, de cada elemento que você pesquisou arquitetônico. Você vai observar, por exemplo, se for uma construção de um prédio, né? Vamos supor que seja de um órgão muito importante aí na sua região. Então, você vai fazer aí, ter à disposição, ver a organização das salas, dos corredores, das escadas, de outros elementos arquitetônicos, e você vai buscar aí o máximo de informação possível, né? Você já buscou, aliás, e você vai tentar representá-lo aí, correto? Vai tentar representá-lo nessa planta baixa. Na sequência, eu preciso saber, para eu conseguir fazer todo esse detalhamento, é lógico que eu preciso de quê? Eu preciso de alguns instrumentos. Eu já dei um leve spoiler anteriormente de falar da trena, mas não é só a trena. Então, eu posso me utilizar aí, usar de instrumentos como a trena, como o prumo, como o nível a laser, ou até mesmo de drones. Eita, professora, viajou agora, viajei. Viajei legal, né? Mas, dependendo aí da sua realidade, da sua situação, você pode usar aplicativos que façam essas funções, que representem muito bem esses instrumentos, caríssimos estudantes. Vocês sabem que o avanço da tecnologia caminha muito rápido, né? Avança muito rápido. E aí você vai conseguir ter facilitado toda essa coleta de dados para garantir aí uma precisão dessas medidas para elaborar essa planta baixa. A planta baixa é esse desenho esquematório aí de espaços, né? A gente utiliza isso muito na arquitetura, na engenharia, para poder construir os prédios, as casas e afins, correto? Então, eu posso me utilizar de diversos instrumentos para poder conseguir essas informações e representar no papel. Estamos ainda na planta baixa. E aí você tem esse tempo para poder conseguir fazer essa planta baixa. Eu posso também, não é obrigatório, mas eu posso também buscar pesquisas em que eu tenha uma maior noção. Quem sabe se você, porventura, não tem algum tipo de conhecimento ou alguém que lhe oriente por perto, a gente também não pode te subestimar, né? Com relação ao desenho técnico. Eita, prof, mas eu ainda não estou na faculdade. Não, com certeza você não está. Mas muitos de vocês, caríssimos estudantes, são muito curiosos. Eu sei bem disso porque eu também sou muito curiosa. E aí você pode se utilizar de desenho técnico para isso. Com as medidas coletadas, é possível criar aí um desenho técnico da planta baixa, utilizando ferramentas como o papel milimetrado, sabe aquele papel que é todo quadriculadinho? Pois é, você pode utilizar a régua, você pode utilizar o esquadro, o lápis, né? Fez, a medida está errada, vai lá, apaga, refaz. Quando você sentir que aquela planta está perfeita, aí você vem com os marcadores permanentes, com as canetas, certo? Você também pode se utilizar de software de desenho, assistido por computador,
Software, prof, alguns aplicativos, alguns programas que existem, que às vezes são gratuitos, que você encontra na internet, para você conseguir fazer uma representação. Aqui eu coloquei uma representação mais profissional, mas a gente não está exigindo que seja a perfeição, mas sim que você busque o seu melhor, quando eu venho com essa expressão, ok? Então você vai buscar representar aí nessa sua planta as medidas da forma mais correta, as aberturas, aqui tem uma janela, aqui tem uma porta, aqui tem um jardim, certo? Esse espaço geral aí você vai buscar representar nessa planta baixa, ok? De como que você conseguiu visualizar e entender. Você vai buscar também o detalhamento. E nesse detalhamento na planta baixa, eu posso incluir informações como, por exemplo, a escala que eu utilizei, eu posso indicar quais são os ambientes. À minha direita tem uma cozinha, à minha esquerda tem um banheiro, à frente tem uma sala muito grande, bem ampla, que mede, por exemplo, 6 por 6, vamos supor, um exemplo. E aí você vai discriminar quais são esses ambientes. Se é quarto, se é sala, se é cozinha, se é um salão, se é um espaço aberto, um espaço cheio de jardins. Então você vai buscar representar isso no papel. Você vai trazer essas aberturas. As aberturas, gente, são as portas e janelas, tá? E demais elementos que você considerar relevante, ok? Eu tô vendo, eu sei que vai sair muita coisa bacana daqui. Tenho certeza. Vem aqui comigo, caríssimo estudante. Quando eu falo aqui de arquitetura, né, minha mais nova paixão, modesta parte, eu tô me referindo a olhar o ambiente, olhar o espaço, olhar o contorno, olhar o entorno e tentar projetar isso no papel. Prof, mas eu não sou bom de desenho. Mas eu sei fazer as medidas, eu entendo bem dessa parte espacial. Posso fazer as medidas, tudinho, como eu visualizei. Eu não medi, não fiz as medidas, mas eu tenho uma noção de espaço. Pode. Quanto mais realista você conseguir, melhor vai ficar para quando você for expor lá na nossa grande culminância. Agora é a pequena culminância, o pequeno bloco, a gente está finalizando ele aqui. Para eu conseguir agora, eu já consegui fazer, aliás, essa minha planta baixa do espaço em que eu pesquisei, da estrutura arquitetônica que eu observei, todo o seu entorno, a vegetação, a construção, a organização do espaço, né? Porque eu já fiz vários levantamentos fotográficos e de vídeos, já tive várias informações e agora chegou a hora de representar. E como que eu vou representar, Prof. Iris? Agora eu vou representar como? Olha só, dá uma olhada nesse slide aqui, olha só. Olha, vamos lá. Eu vou representar através da maquete. Eita, essa é a parte legal, né? A parte divertida. Então, para eu conseguir fazer essa maquete, eu falei de alguns materiais lá no início da nossa aula, né? Materiais mais geralzão, para você conseguir fazer a primeira parte. Nessa segunda parte, você vai perceber que vai precisar de outros materiais, certo? E aí, dependendo de como que eu vou querer representar essa estrutura que eu pesquisei, esse local que eu pesquisei, aí eu vou ter que agora fazer a escolha desses materiais, separar, usar toda a minha criatividade. Aqui é a criatividade mesmo com vontade, tá, gente? Com vontade mesmo. Então, para eu conseguir realizar essa maquete, eu vou ter que escolher esse material. Então, eu posso fazer essa maquete de diversos materiais, desde papelão, de isopor, de madeira, até mesmo materiais reciclados. Vocês têm uma outra trilha aí que fala de sustentabilidade, não é? Então, aqui a gente também utiliza. A gente também tem que ter esse pensamento sustentável. Ao longo de todas as aulas, a gente sempre percebe que a sustentabilidade está em voga. Então, trabalhar com materiais reciclados, usar toda essa criatividade, fazer essa escolha desse material vai depender do nível de detalhamento que eu
Eu estou representando você, tá? Eu, estudante aí da mediação, dessa localidade que você está, dessa escola que você está, você quer detalhar. Prof, eu quero detalhar com riquezas, sabe? Muita riqueza de detalhe mesmo. Eu quero mostrar, olha só o acabamento, como que eram aquelas pedras posicionadas, como que eram aqueles tijolos de barro, sabe? E eu quero, dentro dos materiais que eu tenho, representar. Aí vai ser a força da criatividade, certo? Então, busque aí os materiais que você tem disponíveis, os recursos, tá? Desde materiais simples, como eu mencionei lá em cima, do papel, do isopor, papelão, até materiais que você pode aproveitar, reaproveitar e pode encontrar também na natureza para representar, ok? Nessa nossa maquete, a gente também precisa ter uma atenção especial à escala. Prof, o que é essa escala? Então, vamos pensar que você resolveu representar algum morador ali da região. Se você faz esse morador, esse bonequinho, essa bonequinha muito pequenininha e a construção enorme numa escala desproporcional, quem olhar vai olhar assim, cara, não tá muito batendo o tamanho dessa janela para o tamanho dessa pessoa, o tamanho dessa porta para o tamanho desse bonequinho, dessa pessoa representada. Então, quando a gente fala assim, bem grosso modo, forma bem simples, é eu pensar em uma escala, certo? Se eu for, por exemplo, representar alguma construção, que eu tenha essa noção de espacialidade, de tamanho. Olha, esse telhado está um pouquinho grande demais para essa estrutura. Na foto, esse telhado tem um tamanho X. Como é que eu chego próximo desse tamanho X? Então, é nisso que a gente está falando da escala. Então, é importante definir uma escala adequada para essa minha maquete. Então, eu vou considerar o tamanho do espaço que eu vou representar, qual a viabilidade dessa construção do modelo em relação ao material escolhido. Então, vai depender também dos materiais que você tem à sua disposição, que você buscou, que você usou a criatividade e você vai adaptar para representar aí esse local que você encontrou, essa estrutura que você quer representar. E o seu entorno também, né? Porque aí tem uma riqueza de detalhes que vai ficar fantástico, gente. Já estou imaginando muita coisa, mas com certeza vocês vão surpreender muito mais do que as minhas ideias. E olha que eu tenho muitas ideias, mas vocês sempre são um sucesso. Ainda dentro dessa maquete, é importante que eu saiba fazer um detalhamento arquitetônico. Então, o que seria? Ao construir uma maquete, é fundamental reproduzir fielmente os elementos arquitetônicos presentes nesse patrimônio histórico mapeado, como uma fachada, e aí eu vou ficar atento, né? Aquela fachada tem uma cor assim avermelhada em relação às paredes, que são mais cor de terra. Tem um detalhe meio branco na janela, tem uma porta que ela é meio curva, tem uns detalhes, uns arabescos, tem um pássaro representado na parede, sabe? Essas coisas que vocês vão observar e vão mapear, já mapearam, aliás, e vão observar os detalhes de telhados, de janela, de porta, né? Detalhes decorativos, e vão tentar buscar fazer essas representações com canetinhas, com materiais reciclados, com materiais tirados da natureza. Por que não, né? Vai sair muita coisa bacana, tenho certeza. Mas, Profires, um outro ponto que tem que levar em consideração para essa maquete é a contextualização. Então, lembrando que vocês já fizeram aqui, ó, olha só, já fizeram a planta baixa de vocês e agora vocês estão projetando essa maquete. Vocês estão representando o entorno, vocês estão colocando elementos. Mas qual é o contexto, né? Qual é a representação desses edifícios em si? Então, é interessante que a gente inclua na maquete elementos desse entorno que ajudem a contextualizar esse patrimônio histórico na região, como as árvores, as ruas, as calçadas, os elementos urbanos.
Gente, eu já estou imaginando tanta coisa legal, tanta coisa bacana, tá brilhando meus olhos, vocês não têm noção. Vai ficar muito top isso tudo. Olha só, caríssimo estudante. E aí, essas são algumas das orientações gerais para essa criação dessa planta e dessa maquete, certo? No âmbito de um estudo de campo e mapeamento do patrimônio histórico da sua região. Então, vem aqui comigo. Você viu que agora é só contigo, né? Fez a pesquisa, fez todo o levantamento, olhou com um olhar bem apurado, colocou o foco aí, colocou a tua câmera em alguns detalhes que passam muitas vezes despercebido, mas que você quer dar uma ênfase, quer mostrar o detalhe, porque você ouviu uma história, você gravou um áudio de um morador da região que contou determinada coisa do porquê que tem aquele detalhe, do porquê que tem aquela expressão. Então essa é a hora de dar a representação dessa maquete. E aí, se você tiver qualquer dúvida, se você quiser mais alguma informação, mais um detalhe, fica à disposição que eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Para continuar, a gente já está caminhando para o final, dá uma olhada nesse finalzinho do nosso slide. Olha só. Então, o que nós temos aqui? Olha lá. Ao realizar esse tipo de atividade, esse tipo de projeto, a gente tem aí uma oportunidade não apenas de aprender. Isso aqui é importante, tá, gente? Vou frisar bem aqui para vocês, ó. Olha só. Ó, deixar bem destacadinho, bem bonitinho. E aí você pode destacar aí no seu caderno, porque isso aqui é importante para que vocês compreendam por que a prof trouxe essas atividades. Porque essa atividade tem a oportunidade de você não apenas aprender sobre o patrimônio histórico e cultural da sua região, mas também de contribuir para a sua documentação e a sua valorização. Essa valorização ela começa com a gente na escola, sabia? A gente passa informações para os nossos familiares, a gente busca melhorias para os espaços onde a gente se encontra. E a gente tem a questão do pertencimento, da identificação com o local. Então, tudo isso faz parte dessa valorização. E uma maquete é uma ótima representação disso, gente. O cuidado, o pensar, o viajar na história, o buscar soluções, o entender o porquê que eles fizeram isso. Ah, mas foi por isso, foi por aquilo outro. Ah, eu suponho. Então, isso faz você criar e buscar mais conhecimentos. Desenvolve as suas habilidades práticas, que é sempre muito bom construir, se reunir com os familiares, se reunir com os colegas da escola, ou até mesmo fazer sozinho, sabe? Coloca uma música bem tranquila, uma música então muito agitada, um rock bem bacana, uma música que você gosta, e colocar de fato a sua mão na massa na construção. Você tem aí observação, você tem análise geoespacial, você tem conhecimentos e vai adquirir conhecimentos que você nem sabia que poderia, sabia? Eu fico até redundante o sabia, né? Ficou repetitivo, mas é para mostrar para você que você vai se surpreender com essa produção. Garanto, você vai ficar muito mais curioso e vai querer saber muito mais aí dentro da nossa história, da história do nosso estado, da nossa região, certo? Muito bem. Para que você consiga fazer tudo isso, eu reforço que você pode escolher atividades que combinem com a sua realidade, tá? A prof trouxe diversas sugestões aqui. Mas aí, na tua realidade, não tem todo esse aparato, não tem todo esse material, mas eu quero fazer, prof, eu quero fazer o meu melhor. Então faça, meu amigo, faça, meu querido, faça, minha querida, porque eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Use toda a tua criatividade e registre tudo. Registre também o making-off, o passo a passo de como que você foi fazendo. Pede para alguém te filmar. Ah, não, prof, eu não gosto de aparecer na câmera. Mostra, então, as tuas mãos produzindo, construindo. Essa riqueza de detalhe, esses vídeos podem ser passados lá no finalzinho da nossa culminância. E olha que lindo que vai ficar esse projeto, porque você contribuiu, porque você decidiu fazer bem feito. E anota aí. As tuas ideias, ideias criativas para essa culminância,
coloca num papel, registra no celular para você não perder de vista, ok? Muito bem. Então, o que é importante você saber, caríssimo estudante? Olha só, nós estamos rodeados por tesouros do passado. Essa é a minha mensagem para você de hoje, hein? Nós estamos rodeados aí por tesouros do passado, por relíquias que contam histórias e guardam segredos. Nossas ruas são como páginas de um livro antigo, onde cada pedra tem algo a nos dizer. Os casarões centenários, as igrejas imponentes, os monumentos, eles resistiram ao tempo. Tudo isso faz parte do rico patrimônio histórico que nos cerca. Nossa região é um verdadeiro baú de memórias. Ela é um convite para mergulhar no passado e compreender o presente. E é o nosso dever, caríssimo estudante, olha lá, é o nosso dever cuidar do nosso patrimônio histórico e preservar a identidade e a alma da nossa comunidade. Você prestou bastante atenção nesse texto que eu escrevi para você? Prestou, né? Pois é. Você faz parte desse contexto, caríssimo estudante. Vou ficar aqui até na frente desse slide, porque é apaixonante entender tudo isso. Vem aqui comigo. Isso, muito bem, olha só. Então, nessa perspectiva, eu espero que você tenha gostado aí dessa aula, que você se delicie, que você aproveite o máximo possível esse tempo. Lembrando que essa orientação da planta baixa e da maquete se refere das aulas 17 até a aula 21. Então, você tem um tempo bem grande aí para você realizar as suas atividades. E, precisando, a Prof. Iris está por aqui. Muitíssimo obrigada, caríssimo estudante, e nos vemos aí nas culminâncias. Tchau, tchau!